Noite, pessoal. Estamos dando início a mais uma live aqui pelo canal da Feira do Empreendedor Digital. E hoje temos a Joia. grande satisfação de receber o professor Alan Duarte. Tudo bem, professor? Tudo jóia, Eduardo. Boa noite. Tudo em Boa noite. paz? Tudo em paz. Hoje a gente vai falar sobre liderança 4.0, correto? Exato. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de poder contribuir de alguma forma, né, aqui para esse seu projeto. Depois, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que é sempre válido quando a gente tenta disseminar o pouco conhecimento que a gente tem acerca dos assuntos que são hoje os cotidianos. Eu vi você falando aí sobre redes sociais e uma série de outros assuntos que eu acho muito pertinentes, principalmente para essa área que eu acho que você tão carente aí em esperança. Então, parabenizar e agradecer pelo convite e me fazer presente hoje aqui. Eu fico muito feliz e muito obrigado pelos parabéns. A iniciativa ainda é embrionária, né? A gente começou há pouco, mas a gente já está vendo assim, uma satisfação. De fato, há uma carência. A gente realizou a Feira de Empreendedores Digitais em setembro e desde lá a gente tem tentado fazer um movimento de melhoria da capacitação dessas pessoas que estão aí na luta, empreendendo e tal. E tirar um pouco aquele ar pejorativo que está sendo dado para o empreendedor hoje, entendeu? Quero, eu quero tentar fazer com que as pessoas se desvencilhem desse lado negativo que tanto se fala por causa da informalidade, por causa do desemprego, enfim. A Mas, própria, professor, a própria é, questão da conjuntura econômica, social hoje do país, às vezes é um entrave para que a pessoa tenha essa iniciativa de empreender. Eu acho que quanto mais a gente disseminar, eu sei que tem toda uma série de obstáculos, questões, mas que se a gente, de fato, tiver força de vontade, uma boa ideia, um bom negócio, a gente vence, vai chegar lá. né, é por aí. E a gente, com essa onda do digital, né, que já é uma realidade, quer dizer, não é nem coisa nova, também não é coisa. Mas assim, essa onda do digital a gente tem massificado muito, por isso que a gente falou das redes sociais, e toda semana praticamente é um tema diferente, tem sido bem interessante. E eu fico muito feliz de saber que pessoas como você têm apoiado e têm participado, e vem com muita satisfação, entendeu? É muito bom, é muito gratificante, o nosso público agradece bastante. Não, Roberta, quando falou, eu disse, não, pode me colocar nessa, que o que eu puder ajudar, eu estou nessa daí, né? Muito Então, obrigado. eu posso começar a falar alguma coisa, né? Deixa só eu falar uma coisa. Porque tem muita gente aí que é seu seguidor e tal, tá chegando agora. Certo. As nossas lives, elas são salvas durante as primeiras 24 horas no Stories do Feira do Empreendedor Digital. E a partir de hoje ainda eu consigo colocar lá no YouTube, no canal Inspiração Coruja. Então as pessoas vão poder ver por lá. São poucos seguidores e tal, mas tem sido bem aceito, as visualizações têm sido satisfatórias para a gente. E agora fique à vontade, eu queria que você se apresentasse para o público que não te conhece, né? Pronto. E pode iniciar o bate-papo aí sobre liderança 4.0. Show. Bem, meu nome é Alan Duarte, eu acho que tem algumas pessoas aqui, Simone, Anne, parabéns, ó, obrigada aí pela participação, né? Hoje eu recebi uma série de mensagens. Bem, eu sou formado em administração de empresas, eu tenho uma pós-graduação na área de marketing, fiz essa pós-graduação em São Paulo, tive a oportunidade de passar 2 anos morando lá, então logo retornei, fiz uma prova, um concurso, entrei na Facisa, na Unifacisa, onde fui profissional durante 17 anos, e hoje me encontro na Fundação Parque Tecnológico. É uma outra realidade, mas o que está sem sombra de dúvida, um novo olhar sobre essa perspectiva, né, sobre empresas, sobre rotinas administrativas. Então, e o meu caminhar dentro da Unifacisa enquanto professor foi justamente nas disciplinas muito de RH. Então, a liderança sempre foi um tema muito recorrente nas disciplinas na qual eu atuei. E, por incrível que pareça, você pode ver, sem querer desmerecer as outras disciplinas, os outros conteúdos, mas eu acho que liderança é um tópico que ele é sempre recorrente. Eu sempre estou em bancas de revista ou estou em sites procurando algum assunto, quando eu menos espero ter lá liderança.
a importância da liderança, a chefia está ultrapassada. Então, eu acho que é um tema recorrente, é uma coisa que cada vez mais tem crescido, principalmente, Eduardo, nessa nossa era, né, da altamente informática, a era da digitalização, da tecnologia, e o contato pessoal tem ficado um pouco, né, esquecido. Então, é importante, primeiramente, eu dizer que é necessário que nós, ou a boa parte da população, desmistifique essa questão da liderança, porque quando a gente começa a falar de liderança, inevitavelmente a gente procura grandes líderes. Então a gente pensa, Jesus Cristo é o maior líder da história. Mahatma Gandhi, que foi um grande ativista na Índia, lutou pelos direitos da Índia, a independência da Índia. Nós temos Nelson Mandela, né, Martin Luther King. Então você olha para essas figuras e você diz assim, pô, eu nunca vou ser um cara desse. Né? Mas é necessário que a gente entenda que a liderança é algo que está aí para qualquer um. Basta que, de fato, você queira exercer a liderança. Vão ter, de fato, pessoas que já nascem com traços, né, de liderança. Mas aqueles que não nascem podem desenvolver a questão da liderança estudando. Agora, é importante frisar que, de fato, existem pessoas que nasceram para ser liderados. Até porque a função, o papel da liderança, ela desempenha um papel fundamental, porque você, enquanto líder, é quem estabelece a visão, a missão que você quer alcançar. Mas é necessário que a gente entenda que a liderança, todo mundo pode ser líder. Todo mundo. É questão de estudo, é questão de autoconhecimento e desenvolver-se. Ok? Então, professor, eu estava vendo hoje uma pesquisa, eu acho que da Deloitte, dizendo que o Brasil é o país que mais fala sobre esse assunto. E, no entanto, a gente ainda não é a referência, modelo de liderança para o mundo, entendeu? Exato. Tem um professor chamado John Kotter, não é Philip Kotler, mas é John Kotter, que é um grande estudioso, considerado um guru nesse campo, nessa área da liderança, formado em Harvard, um cara que é palestrante, é uma sumidade. E tem uma frase dele que eu acho muito importante, que ele diz assim, a maioria das organizações hoje, elas são supergerenciadas e são sublideradas. Então, o que a gente encontra nas empresas hoje são supergerentes, mas são sublíderes. Com todo respeito a esses supergerentes. Eu costumo dar em sala de aula o exemplo daquele filme O Diabo Veste Prada. Sim. Então, nós tínhamos aquela gestora daquela editora que o filme é baseado numa história e um fato de uma grande editora de moda, de uma revista de moda em Nova York, e ela gerava lucros, ela dava resultados para a empresa, mas ela de longe era líder. Ela, na verdade, era uma chefe. Então, é necessário que a gente entenda que os chefes, eles podem até dar lucros, resultados, mas nos dias de hoje nós temos que ter consciência que é líderes que, de fato, precisamos ter nas organizações. Né? Eu costumo dizer também, estabelecer, alguém diz para mim, mas qual é a diferença entre líder e chefe? Chefe, o poder decorre do cargo que você exerce. E eu vejo, Eduardo, muita gente dizendo assim, eu sou chefe disso, eu sou gerente daquilo. Você não é, você está. Né? Você está gerente. Você pode estar gerente hoje e não estar amanhã. E líder não, você é o né? Porque você é um poder que decorre de você, das suas características. Então, a autoridade, a chefia, o poder decorre do cargo que você exerce. Você perdeu o cargo, você não é mais chefe. E o líder não. Então, nós precisamos aprender, eu digo nós, porque eu também preciso, eu estou constantemente me policiando, né, de sermos verdadeiramente líderes, de fazermos a diferença na vida dos nossos colaboradores e das pessoas que nos cercam. Eu acho que essa é a principal visão que nós, gestores organizacionais,
precisamos ter do dia a dia com os nossos colaboradores. Fazendo um parâmetro, um apanhado aí do que das 4 revoluções industriais que a gente está vivendo, a gente começou a primeira lá em 1840, né? Século XVIII. Passos lentos para chegar até a quarta significa que a gente ainda está caminhando, começando uma história. Exato. Você prevê que a partir de agora vai haver uma aceleração nisso, o tamanho da transformação vai ser muito mais intenso? Veja só, nós, como você muito bem falou, nós passamos por 4 grandes revoluções. Por isso que liderança 4.0, por isso que marketing 4.0. A primeira revolução, como você muito bem falou, data do século XVIII, que foi com a chegada dos processos de mecanização, a máquina a vapor, que naquela época foi uma revolução em tanto. Nós temos o segundo momento, que data do meados do século XIX, acho que início do século XX, que é com a chegada da eletricidade, aí vem a produção em massa, né, o carro, o telefone, a segunda grande revolução. A terceira vem depois da Segunda Guerra Mundial, quando os países estavam totalmente devastados, começaram a se reerguer, e a gente diz que é o berço da internet e dos processos tecnológicos. E o quarto é agora uma coisa muito recente. Começou agora, 2010, na Alemanha, quando o governo alemão desenvolveu um projeto de automatizar as organizações, né, chamada Fábrica Inteligente. Então, Eduardo, se a gente começa a perceber esses períodos da Segunda Guerra Mundial até 2010, são períodos muito longos, né, muito distantes para haver uma grande revolução. Então, eu acho que nós ainda precisamos caminhar muito para dizer que, não, hoje nós temos uma liderança de fato incutida, como você muito bem falou, hoje o Brasil ainda é um país que está distante, pode-se discutir muito, mas eu acho que falta muito, porque eu acho, e eu digo também muito em sala de aula, que o que falta é o nosso gestor, é nós enquanto gestores, acordarmos para ver que o nosso principal bem, o nosso principal ativo é o ser humano, né? É o teu colaborador. As metas organizacionais, os objetivos organizacionais, eles só podem ser alcançados através das pessoas. Então, eu acho que essa visão ainda está muito, muito pequena na cabeça do gestor, dos nossos, ou de uma boa parte de gestores organizacionais hoje. Então, eu acho que a gente ainda precisa caminhar muito, né? Eu acho que ainda precisa um processo de estudos, de conscientização, de reavaliação de valores, para, de fato, a gente dizer assim, não, hoje nós temos nas organizações líderes, né? Eu acho que ainda falta muito para a gente caminhar aí. Isso vem muito da fundamentalização ali lá do iniciozinho, da formação do caráter dessa pessoa, porque tá certo, você me disse que a gente pode ser capacitado, você pode estudar e tal, mas também vem muito lá do princípio, daquela primeira infância, onde a criança vai se desenvolvendo, correto? Exatamente. E aí, eu pegando esse seu gancho, eu vou dar um exemplo, agora eu não estou ganhando merchan nenhum, mas eu acho que os exemplos bons a gente precisa falar. Eu tenho um sobrinho de 7 anos que está estudando no Colégio Autêntico, né? Ele entrou agora há pouco, inclusive quero mandar um abraço para Bernardo, que é um dos gestores que está à frente do Colégio Autêntico, foi aluno meu lá da Unifacisa, fui inclusive orientador do TCC dele, e eles têm um projeto lá, Eduardo, muito interessante, que é um projeto do governo federal, acho que inclusive eles implantaram lá, que chama-se O Líder em Mim. Então, o meu sobrinho de 6 anos, ele já está tendo contato do que é ser líder, né? Do que é ser líder. Ele outro dia chegou dizendo assim, titio, a minha professora me colocou como líder do parque, mas quando foi hoje, ela já mudou, ela me colocou como líder do silêncio. Então, eu já entendi que foi uma estratégia dela, porque ela é muito conversador, para que ele domine a turma. Olha, Pedro, você hoje vai ser líder. Então, olha que interessante. É algo que já está sendo trabalhado na personalidade daquela criança. Então, respeito para com o colega, respeito com as atividades, isso é primordial.
Outro exemplo que eu acho fantástico falar também, eu tive agora no mês de janeiro em João Pessoa e fui na Empada Barnabé, e uma das coisas que me chamou a atenção foi que ao entrar no banheiro tinha lá, nossos banheiros são constantemente limpos, mas qualquer coisa, comunique ao líder de área. Então, olha que interessante, não era para comunicar ao gerente, não era para comunicar ao chefe, era para comunicar ao líder de área. Então, você já vê que é algo que está intrínseco na cultura da empresa, né? É a empresa querendo explicitar tanto para o cliente externo, como para o seu próprio cliente interno, que ali não são feitos chefes, gerentes, mas são líderes. Então, eu acho isso fundamental. Nós precisamos ter, desde a mais tenra idade, esse valor incutido nos nossos adolescentes, nas nossas crianças, para que, de fato, eles virem adultos líderes. Afinal de contas, eu estou falando de líder organizacional, mas a gente precisa ser líder da nossa vida. Correto. Né? Da nossa vida, da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, entendeu? E como a gente está falando para um beijo. Mandou os alô aí que estão pedindo. Estou vendo aqui. Simone, um beijo, amor. Adriano, valeu, Adriano. Vamos lá, Eduardo. Como a gente está falando para empreendedores, né, que é o pessoal da feira, a gente fica falando muito sobre isso em relação a usar do artifício das ferramentas do líder para fazer relacionamento. Que olhe seu cliente, que olhe seu funcionário, seu colega, seu par, do mesmo jeito. Porque a gente acabou de falar aqui, o líder não necessariamente ele vai ter um cargo. Né? No caso dos empreendedores, eles têm um negócio. Mas o foco maior está nessa capacidade de se relacionar e ser guia para os demais. Então, veja só, puxando agora para essa questão, eu acho que as características, principalmente do líder 4.0 do momento, em primeiro lugar, a gente vai ver uma série de características, que a gente for pesquisar, vai ter uma série de características, mas eu digo que a primeira você precisa ter um autoconhecimento. Para que eu lidere o outro, é necessário que eu saiba quem eu sou, que eu tenha um propósito, que eu tenha uma missão de vida. Então, o meu colaborador vai poder olhar para mim e até me ver como um espelho. Pô, eu quero chegar onde Alan chegou. Então, eu digo que um dos grandes líderes brasileiros, a gente pode se utilizar como Silvio Santos. Né? Foi um cara que foi funcionário da Rede Globo, foi um cara que foi camelô e chegou onde está hoje. Então, essa questão do relacionamento, essa questão do olhar para o teu colaborador é de fundamental importância. Mas é necessário que você seja um micro, um pequeno ou grande, tenha um conhecimento de quem é você, qual é o seu propósito, onde você quer chegar. A partir daí, eu vou conseguir amealhar pessoas, que no nosso caso são os colaboradores, a comprar esse objetivo, esse propósito de vida que passa a ser a empresa. Né? Afinal de contas, nós passamos muito mais tempo dentro das organizações, nós passamos muito mais tempo trabalhando do que dentro das nossas casas. Então, é necessário que eu tenha essa empatia. Aí vem a segunda grande característica que eu acho que é do líder 4.0, que é ele ser sensível às pessoas, né? Às diferenças. Nós estamos num mundo altamente corrosivo, preconceituoso, julgamentos. E eu digo que é nessas diferenças que nós crescemos. Então eu preciso... Esquece qualquer negócio, né? Exato! Eu digo assim, você já pensou se dentro da sua empresa você tem um grupo de pessoas com a mesma faixa etária, que moram no mesmo bairro, no mesmo sexo, que torcem pelo mesmo time de futebol, a tua tomada de decisão, Deixa eu só fazer um comentário. Há uns 10 anos atrás, eu entrei numa palestra de uma pessoa, quer dizer, né, foi convidada para um evento da empresa que eu participava, e na palestra era o modelo
Eu posso dizer, porque é um livro do Norberto Odebrecht. Filosofia de postura profissional que a organização Odebrecht ela determinava pelo menos. Hoje eu já não sei mais como é que funciona. Mas era uma coisa tão moldada assim que você perdia a sua identidade. Você ficava dentro uma. Para você ter ideia, eles determinavam sua forma de se vestir, o clube que você frequentava, o seu carro, a sua casa, a sua escola, a escola dos seus filhos, entendeu? Determinava tudo. Então você perdia a sua capacidade de criar, perdia suas relações. Quando eu assisti aquilo, eu fiquei assim, devo estar ficando maluco de ouvir um negócio desse. E todo mundo da minha turma impressionado, achando aquilo o máximo. Eu me senti um ET nesse dia. Certíssimo, certíssimo. Ou seja, é uma cultura tão forte, tão arraigada, tão burocrática, que ela termina tolhendo a capacidade do colaborador poder expor, né? Eu digo sempre assim, que a empresa, ou o gestor principal, a diretoria, eles têm a obrigação, o direito de cobrar. Mas é necessário que eles nos dê voz. Porque quem está no dia a dia organizacional somos nós. Né? Então, nós sabemos qual é a realidade, o que é melhor. E muitas vezes a empresa diz, não, é assim, a coisa precisa ser dessa forma e vai ser. Mas eu estou aqui no dia a dia, eu posso, né? Como é que eu posso ajudar? Então, é necessário que nesse momento nós sejamos sensíveis às diferenças e saber que é na diversidade que eu vou crescer a tomada de decisão, as ideias. Alguns anos atrás eu fiz uma visita na Alpargatas, né, lá no Distrito Industrial, com uma turma minha da Unifacisa. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que tinha lá uma caixinha de sugestão e tinha lá dizendo assim, de tantas mil indicações que foram dadas, tantas foram colocadas em práticas. E aqueles colaboradores que contribuíram para a melhoria de alguma forma com as rotinas do dia a dia, foram chamados e de alguma forma gratificados. Então, isso é a questão do reconhecimento. Eu digo que outra característica do líder é a questão do reconhecimento, da valorização do teu capital humano. Ô, professor, nesse caso aí, mesmo que eu não tenha feito nenhum tipo de premiação, mas só o fato de você dar um feedback e a pessoa e ver uma ideia dele sendo posta em prática, ele já fica numa satisfação extraordinária. Né? Que é aquela história do líder ter a obrigação de gerar outros líderes. Pronto, você falou um negócio fantástico. O verdadeiro líder é aquele que é desenvolvedor de outros líderes. Né? Hoje nós não estamos mais num tempo de centralizar nada. Eu ainda vejo algumas pessoas dizerem assim, faz 5 anos que eu não tiro férias. Faz 4 anos que eu não saio da minha empresa. Se eu sair... Não existe, gente, não existe hoje. É claro que para você descentralizar, é necessário que você capacite, né? Instrumentalize, dê poder, delegue ao seu colaborador. Mas não existe, nós não estamos mais num tempo hoje de dizer, não, eu não consigo tirar férias. Né? O meu colaborador, quando eu vejo, que eu vi uma vez numa empresa, um gestor dizendo assim, não vou falar por questões éticas, mas alguém disse assim, porque você não abre sua empresa em tal lugar? E a pessoa disse assim, o gestor disse assim, se eu fosse abrir, eu não levava nenhum desses que estão aqui, porque nenhum presta. E eu fiquei rindo dentro, porque eu fiquei pensando assim, ele está atestando a incapacidade dele enquanto gestor de escolher as pessoas para estar com ele. Então, não era, na verdade, os colaboradores dele que não prestavam, era ele. Mas ele não tinha essa visão, entendeu? Ô, professor, o Otacílio está fazendo uma pergunta aí, o Otacílio Neto. Ele já mandou algumas mensagens. Otacílio, meu querido, um abraço para você, saudades.
E ele está perguntando se o maior desafio do líder é lidar com pessoas. Mas líder não é um. Eu ia responder para ele que eu não consigo ver outro de liderança. Os outros é execução. Se você vai se envolver bem com a tecnologia, enfim, mas seria execução. Eu acho que líder é para pessoas, não é isso? Exatamente. Otacílio, mais uma vez, abraço, meu querido. Saudade dos tempos de sala de aula. Mas é isso, é isso. Eu digo que o líder, o foco nele, o foco do líder é nas pessoas. Ele não exclui a empresa, mas o foco é nas pessoas. Porque são as pessoas que fazem com que nós cheguemos a alcançar os objetivos e as metas organizacionais. O chefe, o gerente, ele tem o foco na empresa. Então, Otacílio, Eduardo, de fato, o maior desafio do líder é estar voltado a ter uma visão nas pessoas. Aí alguns alunos, mas professor, e a empresa? Querido, se você não foca nas pessoas, você não vai ter empresa. Porque você só tem empresa porque você tem pessoas, né? Mesmo no mundo, que eu sei que alguém pode dizer assim, mas o senhor acabou de falar aí do mundo automatizado, da fábrica inteligente, que nós estamos na 4ª revolução industrial. Beleza. Nós temos hoje realmente, sim, grandes empresas automatizadas, processos de produção altamente só de máquinas, mas ainda assim vão ter pessoas ali para gerenciar aqueles processos. Professor, outro dia no LinkedIn uma pessoa estava fazendo a seguinte pergunta. Sou formado em administração. Eu não lhe falei, mas eu também sou formado em administração. Tá? A pergunta dele foi, sou formado em administração e com o desenvolvimento da tecnologia, o avanço da automação, ainda valeria a pena investir nessa carreira? Eu me atrevi a responder, dizendo a ele que o curso de administração é um curso muito abrangente, que vai haver uma mudança nas profissões, isso é notório, né? E qualquer que seja ela, a tecnologia e o avanço não é nem só tecnologia por conhecimento, a tecnologia que eu estou falando em relação a equipamento e software e tal, a inteligência artificial. Independente de qual que seja a profissão, isso já vai haver uma revolução, a gente vai ser atingido. Só que dentro da administração eu vejo um campo muito amplo, principalmente no que é voltado para relações interpessoais, que é o grande... à toa que o que a gente vê aí da psicologia e vê de outros cursos dessa área se desenvolvendo tanto. Agora, continue. Exatamente. É óbvio que esse novo momento há um repaginar de todas as profissões. Não é só o curso de administração, não. É medicina, é direito, são todas as áreas vão ter que passar por esse novo processo. Essa dinamização, essa adequação a esse momento subliminar, único na nossa história. Mas eu também fico revoltado, ainda essa semana eu tive a oportunidade de presenciar uma pessoa que estava tendo uma fala e disse assim, não, no curso eu fui fazer administração porque eu não tinha outro curso para ir, geralmente quando a pessoa não tem o que fazer, vai para a administração. Eu quase mato, né? Sem ela esquecer que para você ser você ser um médico, você ser um advogado, você ser um odontólogo, se você quiser ser um empreendedor, você vai ter que necessariamente também ser um administrador, né? Então, você vai ser um médico, eu quero abrir uma clínica, eu quero ser um advogado, eu vou abrir um escritório. Ou você vai ter que aprender a administrar, ou você vai contratar uma pessoa para administrar. Então, eu também fico meio indignado com essa questão de que a administração, nesse novo momento, vai cair. Não, nós estamos, como qualquer outra profissão, nos adequando a essa nova estrutura, esse novo momento, né, digital, tecnológico, mas, acima de tudo, nós somos ou precisamos ser administradores das nossas vidas pessoais, vidas profissionais,
Então, gente, não existe esse a administração vai desaparecer, ou vai cair em desuso, ou se ainda nos dias de hoje vale a pena fazer administração. Não, claro que vale, com certeza. E eu vi alunos meus fazerem um curso de administração e depois serem odontólogos, médicos, irem para a área de direito e dizer assim, o curso de administração hoje me deu base para que hoje eu possa ser um profissional de direito, um profissional da área de saúde. Então, não existe isso não. Eu tenho um amigo que fez administração e depois passou um tempo para fazer direito. E hoje ele diz que é professor e agradece ao curso de administração. Teve uma época que ele estava bem revoltado, fazer direito por causa disso. Porque, de fato, não adianta você terminar qualquer que seja o curso e achar que vai sair da faculdade e ali está resolvido. Você vai ter que ter outros elementos e continuar se qualificando, porque qualificação é contínua. Exato. E a tendência das próximas gerações é que eles tenham até mais do que 5 profissões, correto? Exatamente, exatamente. Então, eu acho, o que eu sempre conscientizei meus alunos em sala é que o nosso maior desafio é porque o nosso conhecimento, ele não é tão aplicável. É um conhecimento muito mais empírico, né? É diferente de você sair de um curso de medicina e eu tenho amigos que são odontólogos, são médicos, e quando eu tenho uma dor, eu ligo. E eles dizem, toma esse remédio. E aí eu digo, caramba, né? Caramba, que massa, passou. E eu digo, esse cara é um médico de Torá. Mas dificilmente uma pessoa vai me consultar. Alan, eu tenho isso na minha empresa, o que é que eu faço? Então, eu acho que o maior desafio de nós, enquanto administradores, é porque, ao nos formarmos, nós não temos como, nosso conhecimento é muito subjetivo, pelo menos de maneira muito mais imediata. Eu não tenho como provar. E quando eu entro dentro de uma empresa, quando eu vou começar a trabalhar, eu não entro como um líder, um gerente, eu entro como o cara que está lá no setor de almoxarifado, o cara que está no setor de RH, e que aos poucos vai galgando cargos para chegar a um cargo de liderança ou de chefia. É diferente de um cara que se forma em medicina e faz um PSF, passa no concurso e já começa a exercer de fato a sua profissão, né? O cara que é odontólogo se forma e já abre um consultório. Então eu acho a diferença é isso, é apenas essa. Professor, alguns valores, alguns a gente já falou que a liderança ela pode ser moldada. E que também é muito interessante que seja moldado desde a infância e tal. Outro dia eu estava numa live aqui sobre a questão financeira e essa mesma ideia, que nossa base de educação, a nossa educação básica, ela ainda é muito carente, digamos assim. Ainda precisa dar uma melhorada, enriquecida bastante nisso. Outros valores que eu gostaria de citar em relação ao líder, para ele guiar, você já falou aí da visão, mas também a criatividade, de como que ele vai utilizar e enxergar aquele problema para se cercar. Hoje em dia não dá nem tempo de você entender o problema 100%. Antes disso você tem que já agir porque o tempo está tudo tão rápido, às vezes. Então, quanto mais você tiver capacitado, informado, e com visão e com criatividade para resolver atividades trabalhosas, ou sei lá, continue aí. É justamente isso. Outra característica do nosso momento atual é a capacidade de você se adequar às situações, né? E ter a capacidade de enxergar as melhores alternativas. Por isso a importância de nós termos esses colaboradores junto a nós, né? Essas pessoas que são as mais diversas possíveis, que como muito bem você falou, a informação que eu tenho hoje pela manhã não é a mesma que eu tenho à tarde. Então, muitas vezes, a tomada de decisão, ela tem que ser urgente, né? E eu preciso ter a capacidade de enxergar ou, junto com o meu pessoal, procurar as melhores alternativas, para que a gente tome ou tente minimizar os erros.
mas que a tomada de decisão tende a ser a mais assertiva possível. E essa é outro diferencial do líder 4.0. É eu ter a capacidade de, diante desse leque tecnológico, acesso à informação. Hoje nós temos tudo à base, né, de um celular, de um smartphone, de pesquisas. Eu sei que é um outro desafio também que nós, enquanto líderes, enquanto professores de sala de aula, ditarmos, solta esse celular, ou então dentro da própria organização, que às vezes eu vejo que é um questionamento, que muitos gestores, eu também faço algumas consultorias organizacionais, e alguma das demandas, das reclamações é assim, o meu colaborador passa muito tempo no celular, nas redes sociais, no Instagram. Então, por que não desenvolvermos estratégias para que esse celular passe a ser uma ferramenta benéfica para a empresa? Então, você está ali no teu WhatsApp, tira foto do carro, se você tem uma concessionária, se você tem uma confecção, tira foto, manda para o teu cliente, faz um grupo, né? Então, é necessário que eu tenha essa capacidade de enxergar o meu redor, as tecnologias que estão à minha disposição, a informação que eu tenho no momento e como eu posso, a partir dessas duas variáveis, tomar a melhor decisão, a mais assertiva possível. Fazer disso uma oportunidade, né? Fazer disso uma oportunidade. Eu vejo que às vezes a gente fica muito, e eu sei que às vezes, eu sempre digo, nós chegamos no nosso ambiente de trabalho, muitas vezes nos trancamos no escritório, nos envolvimos com aquela rotina que é boleto, fornecedor, cliente, e esquecemos, era uma coisa que eu dizia muito para o meu alunado, chegue na sua empresa, tire um momento para que você possa repensá-la. O que é que eu fiz ontem que eu posso fazer hoje de diferente? Né? Se você sempre faz a mesma coisa sempre, a resposta vai ser a mesma. Então eu preciso, antes de tudo, é uma coisa que o pessoal tem falado muito, é trabalhar o seu mindset, que é a sua forma de pensar, né? O nosso mindset, ele é formado a partir dos nossos valores, das nossas culturas, do nosso ambiente, de onde nós vimos e quem eu sou hoje. Mas que para que eu, dentro da minha empresa, com o meu colaborador, eu passe a ter resultados diferentes, é necessário que eu pense ou passe a pensar diferente. É um trabalhar do meu mindset, que nada mais é do que a minha forma de pensar. Professor, essa geração Z, que você mencionou há pouco, eu sou da X, tá? Então imagine aí quando você vai encontrando Y, Z por aí, e a Z, eu vejo uma característica, quer dizer, eles são totalmente digitais, já são assim. Eu vejo uma característica neles. Eu lido com eles, né? Meus filhos são Z. Que eles não vão ter muita paciência para o que nós da X tivemos um dia. Eles são mais imediatistas, eles têm muita informação, então eles usam aquilo como se eles fossem donos da verdade. Como lidar na liderança com esse pessoalzinho aí? Tá chegando. Como eu lhe disse, é uma mudança que nós precisamos primeiro, né, nos adaptar a essa nova mentalidade, essa nova geração, que é difícil, né? É um choque de gerações e de culturas. Eu lembro que eu passei 2 anos fora da Facisa, fui fazer um trabalho em Fortaleza, e antes de me ausentar, eu iniciei um projeto de TCC com um aluno que trabalhava na Alpargatas, e ele falava justamente isso: professor, nós estamos tendo um choque de geração. Pessoas ou gestores que se encontram na Alpargatas há 20, 30 anos, e com uma moçada que está chegando agora, de 18, 20 anos. Então, como conciliar isso?
é aquilo que eu falei para você anteriormente. Necessariamente, primeiramente um processo de mudança nosso, de adaptar-se a esse novo contexto deles, que não é fácil, né? Eu, em sala de aula, às vezes tinha um conteúdo, fazia um questionamento, esperando, às vezes, que aquela resposta viesse na próxima semana e a pessoa ia no Smart, professor, é assim, assim. Eu digo, mas isso era para a gente pesquisar ainda na próxima. Então, é uma questão que nós precisamos. Nesse aspecto, eu entendo como positivo, porque já que a gente precisa de rapidez, mas a gente tem, como você falou, a questão de se adaptar, há coisas da geração X, porque vai muito por modelo organizacional, correto? Se a empresa, se o modelo daquela organização ele tiver mais voltado, e aí resta saber quem está na condução desses negócios, qual a perenização disso, por quanto tempo quer estar no mercado, coisa e tal. Continue. Exatamente. E eu vejo hoje essa falta de adequação. Às vezes é necessário que você faça, eu vou usar uma palavra, é necessário que você faça uma limpa. Porque às vezes, Eduardo, a cultura ela está tão intrínseca, ela está tão arraigada na cabeça do colaborador que ele não consegue se antenar ou ele não consegue se conectar com esse novo momento, com essa nova geração. E aí é você conversar, é você chamar as claras. Olha, nós estamos nesse processo que é invulgar, todas as empresas estão. É necessário que a gente se adeque, e você também. Caso haja essa inadequação, infelizmente é você fazer uma limpa. Às vezes é mais fácil você mudar uma cultura organizacional, demitindo, infelizmente, o teu quadro e contratando, de fato, aquelas pessoas que vão comungar das tuas ideias, dos teus preceitos, do que, na verdade, você mudar ou tentar mudar a cabeça daquele indivíduo que está ali, e às vezes ele tem aquela metodologia, aquele modo, não, mas sempre foi feito assim, né? Professor, mas se ele, vamos aqui uma hipótese, né? Trabalhar com hipótese. Certo. Se ele mudou, se aquele gestor principal mudou a forma de pensar, ele vai conduzir os processos e vai tentar levar as pessoas com ele. Todo processo de mudança, pelo menos 10% não se adapta, não é isso? Ele vai tentar. A gente está falando, você falou o termo limpa, isso só vai ser realmente necessário se de repente ele não conseguir conduzir o processo de mudança adequado, correto? Claro, E aí claro. ele acha que é mais barato, coisa e tal, ele diz, vou mudar todo mundo por causa de questão de custo, mas às vezes nem é exatamente assim, né? Porque todo processo de mudança tem que ser muito bem pensado. Mas continua. Claro. E veja só, eu vou utilizar essa sua fala para exemplificar. É necessário que nós, enquanto gestores, nesse processo de mudança, de adequação, nós tenhamos paciência, porque não é uma coisa fácil. Eu vou exemplificar aqui um grande gestor, líder, considerado um dos maiores líderes organizacionais dos Estados Unidos, chamado Jack Welch. Ele foi presidente dos anos 80, ele foi presidente da General Electric, né? E ele revolucionou a General Electric. Ele conseguiu colocar a missão que ele tinha ao assumir a General Electric nos anos 80, era colocar ela nos patamares de primeiro lugar em todas as atividades em que ela fosse atuar. E uma das coisas que ele disse que foi mais difícil é que ele encontrou uma General Electric muito gorda, muito arraigada, com várias e várias camadas de hierarquia que dificultava o processo de comunicação, as atividades. E ele teve que cortar, assim, demissão em massa, né? Mesmo assim, ele disse, ele levou 10 anos para mudar a cultura da General Electric. Então, você imagine o que é você ter uma paciência, né, de esperar ou lutar durante 10 anos para dizer, de fato, agora eu tenho a empresa que eu esperava há 10 anos atrás. Então, quando eu falo nesse processo de limpa, é justamente, primeiro, que nós tenhamos essa capacidade, esse discernimento, que todo processo de mudança,
ele é longo, ele é demorado, porque nós estamos falando em mudança de valores, de costumes, né, de rotinas organizacionais construídas há muito tempo. Então, você tem que pensar que você vai ter que chegar para o funcionário, a partir de hoje é assim, é assado, e ele ainda, durante um tempo, vai ser reticente àquilo tudo. Mas se chegar um determinado momento que você vê que, apesar de todos aqueles esforços, a coisa não está dando certo, então, tchau, porque, embora custoso, vai ser mais fácil você colocar uma pessoa, através do processo de recrutamento, de seleção, escolher a pessoa certa para o lugar certo, do que mudar a cabeça daquele indivíduo que não quer. Que às vezes é o cara que não quer, né? A fala certa foi muito isso, né? Quando ele não quer, ele decide que não quer, não tem jeito. E outra coisa que eu costumava dizer em sala de aula, que é importante frisar, às vezes os meninos até dizem assim, já sei. Uma maçã podre num cesto de maçãs sadias, ele começa, aquele bichinho vai passar para outra maçã, e aí você vai ter um cesto cheio de maçãs podres. Entendeu? Eu tenho uma... Eu tenho isso aí eu já me reconheço, porque o autoconhecimento, que é uma das suas características aí que a gente já conversou aqui, uma delas que eu tenho comigo é a capacidade de lidar com pessoas difíceis. Eu tenho uma facilidade de lidar com essas pessoas e de fazer com que essas pessoas se adequem ao meu pensamento, entendeu? Não que eu seja dentro da... Não, mas assim, de tentar entender, porque a maioria delas, se você entra aí, que você falou outra capacidade, de entender o próximo, saber, né, as relações, se você começa a pegar por esse viés, tem muita gente que diz o não no primeiro momento, que tende a ceder, né? Eu acho que eu já consegui diagnosticar uma característica de você enquanto líder, que é justamente isso, né? Eu acho que existe, primeiramente existe um choque, né? Um choque de culturas, de hábitos, de valores, quando você quer instituir um processo de mudança, existe esse choque inicial, que é o de dizer, não vai dar certo, eu não quero, isso aqui não dá certo. Mas, aos poucos, é você entrar na cabeça, na mentalidade do teu colaborador e entender, de fato, os motivos daquele não. Né? Por que não? E aí, quando você, de fato, que eu digo que é a empatia, quando você consegue se colocar no lugar do outro e tentar entender por que é que ele disse não. Né? Aos poucos, você vai modelando. Eu digo que a liderança... O líder é aquele que tem a capacidade de influenciar comportamentos e mentalidades. Né? Mentalidade. Né? É comportamentos, mas acima de tudo, mentalidades. Então eu vou passar a te seguir porque eu acredito em você, porque eu confio em você, porque eu sei que você é ético, porque eu sei que o que você está me propondo não é benefício único e exclusivo da empresa, mas que eu também vou ganhar com aquilo. Né? Porque, inevitavelmente, você precisa nos estabelecer, nós, enquanto líderes, olha eu falando que sou líder, mas nós, em papéis de liderança, precisamos estar preocupados em estabelecer missões organizacionais que beneficiem também o colaborador. Porque senão vai chegar um determinado momento, Eduardo, que ele vai dizer assim, mas então tudo é para a empresa, os resultados só são para a empresa, isso é pensando na empresa e eu, e as minhas expectativas, e as minhas angústias, onde é que ficam? Então, nós precisamos ter esse equilíbrio de, no estabelecer a missão organizacional, dizer, a empresa vai ter isso, e quando ela tiver, você também vai ter. Você também vai ser beneficiado. Eu costumo dizer outra máxima também, que eu acho importante frisar, a questão do reconhecimento. Eu acho que o líder é aquele cara que reconhece, que valoriza, que está ao lado do seu colaborador.
Eu vejo relatos, às vezes, de pessoas que dizem assim: lá eu não ganho tão bem, lá o salário não é legal, mas eu sou reconhecido, eu sou valorizado, eu vejo perspectivas de crescimento. Então, isso é o diferencial. Aí eu já sei que vai ter pessoas que vão dizer assim: ah, mas isso é custoso, porque eu preciso, de alguma forma, estabelecer uma relação com o meu colaborador. Mas numa empresa que tem 30 pessoas, beleza. Mas numa empresa que tem 300, como eu faço? Aí vem o líder fazedor de outros líderes. Eu vou capacitar pessoas porque elas vão me auxiliar, elas vão ser os meus tentáculos dentro da organização para ajudar com que as minhas ideias sejam disseminadas. E eu dizendo, eu não preciso saber que Eduardo é casado, é solteiro, tem um cachorro, mora aqui. Mas dentro da minha instituição, eu preciso saber que ele trabalha em tal setor, que ele chegou há tanto tempo, que ele gera resultados ou não. Então, eu preciso, enquanto líder, ter pelo menos esse conhecimento. É custoso, é trabalhoso? É. Mas aí a diferença do líder e do chefe. Gostei demais. Professor, nosso bate-papo já faz mais de cerca de 50 minutos. Nossa! Passa rápido, a gente já vai para as considerações finais. Eu deixo você à vontade aí para falar o que quiser. Pronto. Eu vou terminar primeiramente agradecendo, né? Antes de agradecer e me despedir, quero dizer o título do nosso bate-papo era Liderança 4.0, Desafios e Perspectivas. Os desafios, eu acho que é justamente, a gente já debateu antes, nos dias de hoje, o gestor ter o discernimento que o principal ativo e bem na empresa dele são as pessoas, né? E hoje, mais do que nunca, embora um mundo totalmente globalizado, digital, tecnológico, as pessoas ainda são o diferencial. Esse é o maior desafio, é fazer com que o gestor hoje veja o teu capital humano, o teu colaborador, como o teu principal ativo organizacional. E os benefícios ou as perspectivas é que, junto a ele, você vai poder revolucionar a sua empresa. Você, de fato, vai ter condições de alcançar os objetivos organizacionais, tendo empatia, sendo sensível às diferenças. É isso aí. No mais, quero agradecer a Simone, a Nando, a Adriano, Otacílio, a Lúcia, a Delice, essa gama de alunos, ex-alunos, amigos, que estiveram aqui comigo hoje. Agradecer a você imensamente pela oportunidade de me fazer presente, trocar um pouquinho das minhas ideias, dos meus conceitos, convicções. Estou aberto a outros convites aí, dentro da minha agenda, que eu sou muito corrido e tal, mas eu estou aqui à disposição. Parabenizar, boa sorte, sucesso aí no seu, né, feira digital aí. Um abraço, né, a todos que acompanhem e até uma próxima. Professor, muito obrigado. Fiquei muito feliz por esse encontro. Não lhe conhecia, mas as referências suas são maravilhosas. E aí não tinha como... a minha perspectiva... E aí vem, a minha expectativa gerada foi totalmente... Eu acho que... Não vou dizer que foi acima, porque eu já botei um patamar bem alto. Então, atingiu realmente o que eu estava imaginando. Estou muito feliz. Agradeço demais por esse seu tempo. Eu espero que realmente, sempre que você quiser, fique à vontade, marque com a gente. Já estou fechando a agenda de abril. As lives têm sido uma coisa muito gratificante e essa troca tanto serve para mim, né? E eu acho que muito mais toca muito mais a mim. E fica aí, fica salvo, vai lá para o YouTube, quem quiser ver. Ao pessoal que não ouviu, a gente está pela Feira do Empreendedor Digital, vai ficar salvo aí na live, nos stories durante 24 horas e a partir de mais tarde eu entro no YouTube e coloco no Inspiração Coruja. Bem, muito obrigado.
espero a gente se encontrar muito, muito mais vezes, tá bom? Um abração, Valeu, obrigado a Eduardo. todos que participaram. Até mais. Tchau. Boa noite. Até Boa mais. noite.